Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Hortifanáticos. Hoje nós temos para vocês um conteúdo muito bacana que é sobre o cultivo de Lélias purpuratas ou Cattleya purpurata, como é chamada agora, com a nova classificação. Gente, eu tenho para vocês aqui alguns exemplares que estão floridos no momento, são os primeiros que desabrocharam. Então aqui eu quero primeiramente mostrar para vocês uma variedade, a variedade padrão, né, que a gente fala que é tipo. Essa planta aqui eu quase perdi, já quero introduzir o cultivo dela. Vocês podem olhar aqui, gente, vasinho de barro, casca de pinos, carvão e no fundo um pouquinho de brita, um pouquinho de esfagno na parte traseira. Como vocês estão vendo, elas amam um substrato mais aerado, né? Um substrato assim que tenha uma boa drenagem, que não mantenha as raízes encharcadas. Elas não gostam de estar com as raízes abafadas. Então, embora elas gostem de ambientes mais úmidos atmosfericamente, raízes encharcadas com elas não rola, tá bom? Quero mostrar para vocês aqui essa raridade. Essa daqui, gente, ela é chamada de Lélia purpurata Josephine. Uma planta maravilhosa, maravilhosa e muito difícil de ser encontrada em coleções. Vocês podem notar que o labelo dela, ela tem um rosinha, mas bem suave, diferente aqui da tipo, onde o labelo ele é mais roxo, assim, um púrpuro mais forte, mais intenso. Essa planta aqui, eu comprei ela faz um pouco mais de um ano e o cultivo dela está sendo feito aqui dessa forma: brita, casca de pinos e carvão, e ela tá no vaso de plástico. Depois que terminar essa floração, ela vai para um vaso de barro também. Aqui eu quero mostrar para vocês uma outra variedade. Essa daqui é a variedade anelata. Ela é chamada assim porque vocês podem notar que ela tem tipo um anelzinho na parte do tubo do labelo. E tem a variedade argolão, que eu não tenho florida ainda. Ela está entrando em espata, tá saindo os botões da espata, mas ainda não floriu. E a variedade argolão é mais marcada, esse anel aqui é maior no caso. Então a argolão e a anelata, ela se distingue pelo tamanho do anel que forma no labelo. Uma variedade muito bonita também e difícil também de ser encontrada. Olha só, cultivo dessa planta, mesmo sistema: casca de pinos, carvão, brita e mais nada. Vaso bem drenado. Nunca mantenho elas encharcadas para não correr o risco de ter podridão. E aqui, gente, mais uma raridade. Essa é uma Lélia purpurata oculata. Ela é chamada assim porque no labelo ela tem esse espaço, esse veião grande, né, que separa a cor roxa, né, que geralmente é padrão na característica da tipo. Então ela separa, né, como vocês podem ver, num lóbulo e no outro do labelo, e no meio fica branquinho aqui. Então essa é a variedade oculata. E o tubo dela, vocês podem ver que ele fica amarelinho, uma cor muito, muito linda, com os veios, com as estrias ali roxas. Então fica maravilhosa. Como vocês podem ver, essas plantas aqui, elas não têm melhoramento genético, né? Dá para ver tanto nas pétalas quanto nas sépalas. Pétalas e sépalas mais finas, bem torcidas para trás, como vocês podem ver nessa sépala aqui, ó. Ela não é abertinha, que é uma característica bem natural da planta. Com os melhoramentos genéticos, a tendência é que as pétalas fiquem mais largas, as sépalas fiquem também
mais espalmadas. Porém, eu prefiro assim a forma natural do vegetal, como ela é encontrada na natureza. E é o charme para mim das purpuratas é esse. São plantas multiflora, elas dão aí entre 5, 6, 7 flores por haste floral, bem cultivadas, mas o padrão delas é assim, 3, 4, 5 flores por haste floral, que é geralmente o padrãozão. Quanto melhor o cultivo, a tendência é que elas deem mais flores por haste floral, tá bom? É uma planta que entolcera muito rápido, solta várias frentes. É uma planta que gosta de uma luminosidade intermediária. Não é uma planta que você deve cultivar em local muito exposto ao sol. É uma planta que deve ficar em ambientes de média luminosidade, onde o sol fica mais filtrado. Então ali uns 50% de sombreamento, 50% de luminosidade já é o suficiente para cultivar bem essas plantas. Como que você pode ver o excesso de luminosidade nelas? Quando as folhas elas vão ficando assim mais amareladas, tá? As folhas jovens. As folhas mais velhas, como é esse caso aqui, elas vão amarelando e a tendência é que quanto mais entolcerada a planta fique, mais velha fique, as últimas folhas acabem caindo, ela vai perdendo essas folhas mais antigas, tá bom? É ainda comum até mesmo a secagem dos pseudos bulbos traseiros, ainda é possível que isso aconteça, tá bom? Se a planta ela não estiver bem nutrida, a tendência é que ela vai gastar a energia dos pseudos bulbos mais velhos para fazer com que os mais novos cresçam de forma mais vigorosa. Regas, gente, nessa planta as regas elas devem ser mais frequentes, porém sem estar encharcando muito a planta. Então faça uma rega assim de manhã, no período da tarde, porém aquela rega mais superficial. Se você não tem condições de estar fazendo regas com menor intensidade e de forma mais frequente, então eu sugiro que você faça uma rega no final do dia e dali 2, 3 dias você repita a rega. Porém, faz uma rega um pouco mais intensa, molha bem o substrato, molha bem o vaso ali, né? Deixa bem encharcadinho. Aí depois que tiver bem sequinho, você volta a fazer uma rega novamente. Não deixa o substrato ficar velho, não use substrato muito fino, prefira substrato de boa granulometria, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, são materiais mais grossos. Ela vai super bem nesses materiais assim mais grossos, tá bom? Ah, mas a minha orquídea não para no vaso, eu tenho que soterrar ela. Usem estaquinhas, pedacinho de madeira para firmar ela até que ela comece a se enraizar. Falando nessa questão de enraizamento, essa planta ela passa por duas fases de desenvolvimento. Uma agora no final do ano e uma no meio do ano. No meio do ano, no período ali de junho, julho, é o período de você fazer o replante. Por quê? Porque é nessa fase que ela está mais ativa e mais propícia, né, a estar soltando raízes e muitas vezes brotações novas. Então ela vem com um período de brotação e floração e enraizamento agora, e depois no meio do ano ela de novo volta a fazer esse ciclo. Só que neste período é o período mais correto para você estar fazendo então o replante dessas orquídeas. Ah, mas a minha orquídea chegou agora, Fernando, ela veio em floração, porém o substrato está muito ruim. Replanta, não tem problema. Às vezes, se a planta está mais debilitada, corta a floração para que no ano que vem, né, você tenha uma planta um pouco mais saudável. Dá para plantar, gente, em tronquinho? Dá para plantar em tronquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um minuto, que é possível vocês cultivarem essa orquídea em madeira. Porém, vocês têm que se atentar a alguns fatores. Essa orquídea aqui, ela teve um problema
como vocês podem ver, até quero ver aqui, se não voltou, não. Essa orquídea ela teve uma doença, um patógeno. Esse patógeno criava manchas marrons nos pseudos bulbos. E eu fiz tratamento com Casumim, com Cercobin, enfim, com um monte, né, de fungicidas e bactericidas. Não estava conseguindo dar conta, né, de eliminar o problema. Aí eu fui eliminando os pseudos bulbos antigos e ficou apenas esses dois. É correto fazer isso? Depende. Se for um caso assim, a gente tem que fazer, né? Mas era uma planta muito bonita. Essa aqui é uma planta, uma purpurata alba. Infelizmente esse ano ela não vai dar flor, com certeza. Mas ela estava cultivada nessa madeirinha. Uma madeira maior, né? Que possibilita o seu crescimento, seu enraizamento. Uma madeira, ó, bem dura, bem rígida. E que tem uma certa aspereza e porosidade para ajudar a reter a umidade. Nesse tipo de cultivo, a gente rega bastante. Tem que regar bastante porque a água vem e escorre, tá? Então isso aqui você pode regar 2, 3, 4, 10 vezes ao dia se você tiver condições, tá bom? Não tem perigo de pegar fungo, é muito difícil. Então é um sistema ótimo para você estar cultivando. É uma planta encontrada em algumas regiões do Brasil, em especial sul e sudeste. Em Santa Catarina, ela é a flor símbolo do estado. Oi, minha gatinha, vem aqui. Vem aqui, vamos mostrar essa moça aqui pro pessoal. Ainda tem muita gente que não conhece a minha menina. Olha aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos. Já que ela quer aparecer no vídeo, gente, eu vou mostrar a minha última menina aqui. Tá com a boca tudo suja? Dê tchau, tchau pro pessoal. Dê tchau. Isso. Essa aqui é a minha Maria, gente. Quem não conhece ainda, sei que em alguns vídeos já apareceu os meninos, mas a Maria que ainda não tinha aparecido. Então, finalizando, gente, a adubação é a mesma adubação que as demais. Prefira adubos mais completos e de preferência adubos líquidos. Eu não gosto muito de adubos sólidos, porque muitas vezes a pessoa não sabe usar e acaba queimando brotos, acaba queimando raízes. Então, se for usar adubos mais sólidos, sempre tenta colocar mais distante da parte das brotações. Por quê? Para não ter problema, né, de queimar brotos ou de queimar raízes, tá bom? O que eu uso aqui nas minhas é um adubo que a gente dá o nome de Peters. É um Peters completo com macro e micros nutrientes. Não faço muita firula, digamos assim, de estar usando 3, 4 tipos de formulações. Uso só uma formulação, até porque o meu emprego hoje não permite eu estar fazendo esse trabalho assim de adubação um pouco mais perfeito. Então eu prefiro fazer uma adubação única e assim completa para todas as fases da planta. Tá dando certo, tá vindo bem, né? Sei que se vocês procurarem vídeos antigos vão encontrar plantas bem entolceradas. Aquelas plantas, devido a esse patógeno que eu comentei, acabou atingindo elas também. Eu não descobri que doença que era e tive que repicar muitas dessas plantas e fazer tratamento. Estão em recuperação, algumas eu acabei perdendo, porém, né, eu estou mostrando aqui um pouco dessa coleção. São plantas fáceis de cultivar. É comum aparecer algumas manchas nelas também. Essas aqui eu já comprei elas com essas manchinhas, mas notei que as folhas novas estão bem tratadinhas, estão bem bonitas, que é o padrão, né? Elas ficarem assim, com essa coloração bonita, né? Com essa coloração mais verdinho claro, tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida com relação ao cultivo dessas orquídeas, eu peço para vocês deixarem nos comentários. Se você chegou até aqui, assistiu esse vídeo até aqui, deixa nos comentários também. Ó, Fernando, eu assisti o vídeo completo, gostei, não gostei, queria que você comentasse sobre algo específico dessas plantas que você não comentou ainda. Enfim, né? Tem muita coisa que dá para falar
mas que eu não quero me estender porque senão os vídeos ficam grandes, muito grandes, e aí o pessoal reclama, falou e não falou nada, né? Muita gente fala isso, infelizmente, nos comentários, não gosta de conteúdos grandes. Então é isso que eu quero passar para vocês, um pouquinho da beleza, né, dessas plantas para vocês, que são aqui do sul do Brasil, também no pedacinho do sudeste, encontrada na região de Restinga, da Mata Atlântica, né, uma planta maravilhosa, gente, vale a pena vocês terem na coleção. Pode ser cultivada em qualquer região do Brasil, tomando seus devidos cuidados. É uma planta de ambiente mais úmido, mas vai em região seca, desde que você faça a sua adaptação no substrato e nas regas, tá bom? Gente, um forte abraço, eu espero que tenham gostado, deixa esse like, compartilha nas redes sociais, Facebook, grupos aí de cultivo, me ajuda bastante, né? Principalmente porque agora eu tô voltando devagarzinho a produzir alguns conteúdos e eu preciso da ajuda de vocês para ajudar a alavancar o canal novamente, tá bom, gente? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!